Olá, meu nome é Maicon Gâmbaro e eu sou farmacêutico hospitalar e clínico voltado à área de prescrição de medicamentos. E hoje, a pedido do professor Roder, eu vou estar falando um pouco com vocês a respeito de farmacologia, de forma fácil e rápida. Tá, mas resumindo então o que é a farmacologia, basicamente é o estudo então das preparações, dos usos, dos efeitos e do mecanismo de ação que todas as drogas possuem. Tá, mas espera, droga? Como assim droga? Assim que a gente fala droga, a primeira coisa que passa na nossa cabeça são as drogas ilícitas, mas vale lembrar que droga é toda substância química que gera um efeito no organismo, sendo ele benéfico ou não. Por exemplo, aquele cafezinho que você toma todo dia de manhã. A cafeína é um tipo de droga. Aquela cerveja que você ou alguém próximo a você bebe no final da tarde, o álcool também é um tipo de droga. A dipirona ou paracetamol, qualquer remédio para dor de cabeça que você toma, também é um tipo de droga. Deixa eu te explicar então de um jeito bem simples como que funciona a farmacologia dentro do nosso corpo, tá? Vamos pensar então que é como se fosse uma chave com um cadeado. Quando você coloca a chave dentro do cadeado e gira, o que está acontecendo então? Está gerando uma reação que faz com que o cadeado abra. Basicamente é isso que acontece no nosso organismo o tempo todo. Como assim? Vamos imaginar então que a chave é a droga, enquanto o cadeado são os receptores. Quando essa droga está passeando ali do lado de fora da célula, ela vai encontrar o receptor, que está geralmente ligado ali na célula, e na maioria das vezes preso na membrana. Então ele vai se encaixar e gerar uma reação dentro da célula. Se uma droga então se liga ao receptor e faz a ativação dele, isso leva o receptor a transformar essa molécula que estava dentro da célula e pode ser o bastante para gerar uma reação bem importante nessa célula ou gerar transformações em cadeia, que é chamada de reações em cascata. É importante lembrar que nem toda ligação vai fazer a ativação do receptor. Quando faz a ativação, ele é chamado então de um receptor agonista, porque ele fez a ativação e gerou isso tudo na célula. Agora, existe também os tipos de ligações do receptor antagonista, aonde essa molécula ou essa droga vai se ligar e vai bloquear a ligação de outras moléculas ou drogas, tá? Vai fazer basicamente a desativação desse receptor. É assim que funciona basicamente então a comunicação entre as células ou entre a droga e as células, tá bom? Vale lembrar também que se esses ligantes eles forem encontrados dentro do nosso corpo, eles são chamados de ligantes endógenos, por exemplo, os hormônios. Agora, se eles já forem encontrados fora do nosso organismo, eles já são os exógenos, que são as drogas mesmo que fazemos usos, tá? Ah, e antes que eu me esqueça, uma outra coisa que a gente tem que falar dentro da farmacologia é sobre a diferença então entre droga, fármaco e medicamento. Droga, como eu disse antes, é toda substância química que vai fazer uma alteração no organismo, seja ela com benefício ou não. Ela só vai alterar. Então, fármaco, ele já é diferente. Ele, como já teve todo um estudo em cima, ele vai ser uma substância química que vai fazer um efeito benéfico dentro do organismo. Então, a gente já vai saber toda a reação estrutural dele, a cadeia dele, todos os efeitos que ele vai fazer. Ele tem que ser benéfico. E o medicamento, ele basicamente já é a etapa final. Ele já vai ser ali o produto feito para venda. Ele é feito a partir do fármaco mesmo para venda. Então, todo medicamento é um fármaco ou a junção de vários fármacos. Mas nem todo fármaco é um medicamento. E a mesma coisa vai entrar ali que todos os fármacos é uma droga, mas nem toda droga é um fármaco. Tem essas diferenças aí entre um e outro. Acho que deu para entender, né? Tá, Maicon, mas aí na psicologia hospitalar, aonde que entra o psicólogo então nessa área? Como você já deve saber, a psicologia e também as áreas de saúde em geral, elas sempre trataram a saúde como ausência de doença. Hoje em dia esse conceito já é bem diferente, já viu que não é bem assim que funciona. No contexto hospitalar, então, o psicólogo ele vai lidar com o paciente que ainda está nesse processo de internação ou com aquele que já está ali hospitalizado há um tempo, o que é bem difícil, convenhamos, né? Todo esse processo é gerador de ansiedade, transtorno de humor, irritação, já que ele é retirado ali do ambiente que ele sempre conviveu, ou do trabalho, ou de dependência, etc. Então é um processo bem difícil de adaptação. E aí é onde o psicólogo entra, tá? Cabe então ao psicólogo auxiliar a equipe de saúde, o paciente e a família desse paciente a diminuir então esses danos emocionais, de humor, de adaptação, quanto à estadia dele ali naquele local. É fazer então uma estrutura psicológica, entender se tem algo que a equipe ou que a família pode fazer para melhorar essa estadia dele ali, para ele ficar menos ansioso ou deprimido com a hospitalização.
procurar estratégia como musicoterapia, exercício, alguma atividade que vai distrair um pouco a cabeça dele e vai amenizar o prejuízo ali emocional que esse paciente vai estar tendo durante todo esse processo, tá? Nesse sentido, então, o psicólogo hospitalar ele vai ter que trabalhar com o paciente, com os familiares e também com a equipe de saúde que vai estar ali prestando apoio, tá? Então, ele vai ter que ajudar eles a lidar com essas demandas, com essa angústia de se trabalhar dentro desse hospital, do paciente de estar ali o tempo todo. É um trabalho meio que coletivo. O psicólogo ele vai estar fazendo esse trabalho com toda a equipe, com o paciente, com a família. O cotidiano hospitalar também vai mudar de um local para outro, tá? Varia muito do setor público para o privado. Isso depende muito de onde você está se encontrando ali naquele momento. Tá, o local em que eu trabalho, então, ele lida com diferentes áreas, tá? Sendo elas dependentes químicos, transtornos psiquiátricos adquiridos e também dos hereditários. Essas alas são divididas, então, entre alas masculinas, femininas e rosa, que é voltada, então, para adolescente. E a maior diferença entre elas vem se é do setor público ou do privado. Se for público, eles são alas coletivas com horário de recriação em pátio aberto, com atividades complementares, sessões semanais particulares e coletivas com o psicólogo da empresa, atendimento clínico diário para mudança de medicação. Então, é bem padrão ali do local mesmo. Isso pode mudar também de empresa para empresa. Já no particular, ele vai ser uma área de espaço aberto. Eu falo que é bem parecido como uma casa, onde fica todo mundo ali meio junto, cada um tem o seu quarto. Tem encontros diários privados e coletivos junto com o psicólogo da instituição ou podendo ser psicólogo próprio, se você já fizer atendimento com algum. No particular, eles permitem isso também aqui, tá? Então, atendimento clínico diário para mudança ou adaptação de medicamento varia bastante também em relação à instituição. Mas aqui a diferença entre o público e o privado vem nesses quesitos. No meu caso, eu trabalho em um setor, então, privado particular de dependente químico. É uma ala onde os enfermeiros, os médicos, os farmacêuticos, os psicólogos, eles estão ali para apoio e para ajudar o paciente, então, a chegar ao destino final da sua estadia, que é a melhora da melhor forma possível, com o mínimo de problemas possíveis também. Como farmacêutico clínico, a minha parte ele vem da análise de medicação que está sendo prescrita. Eu tenho que verificar a interação de medicamento, a interação com o alimento, tudo isso que pode passar despercebido ali num dia ou no outro, tá? A gente faz, então, a manipulação das medicações, a distribuição correta das doses entre os horários e da fórmula farmacêutica. No caso de interação, é analisado o grau dessa interação, se ela é perigosa ou não, se ela é benéfica ou não, e é discutido, então, com o médico para ver se era intencional, se não era, se acabou deixando passar alguma coisinha. No caso de não ser algo benéfico, então é feita a troca ali para não ter tanto efeito indesejado, efeito colateral. Então vale lembrar que aqui o psicólogo, além de ajudar o paciente, ele ainda vai ter que ajudar a família também, tá? Ele dá apoio à família no caso de quando o paciente tem algum surto, alguma recaída com droga. O psicólogo ele tá ali não só pelo paciente, mas também pela família. Ele seria um pilar de suporte. Ele vai ajudar também no caso do paciente ter algum problema de adaptação, ele ajuda a entender e facilitar a estadia ali daquele paciente no local. Ele vai estar buscando principalmente, ele vai estar trabalhando principalmente ali lado a lado com esse interno para facilitar, evitar qualquer problema que ele tenha ali. Ele vai ajudar no processo de adaptação frente às dificuldades que ele vai estar enfrentando. Nesse processo de desintoxicação, muitas vezes o paciente sofre com muita ansiedade durante esse processo, então alguns pacientes também pensam mesmo em atitudes mais extremas. Então o psicólogo ele vai estar ali lado a lado desse paciente, buscando evitar qualquer tipo de situação mais extrema, ajudando ele durante todo esse processo de melhora. É muito importante nessa hora, então, para o psicólogo ter noção do conceito de farmacologia, para auxiliar não só o paciente, mas também a equipe de saúde, né? Sobre tudo o que está acontecendo no dia a dia do processo de melhora, ali, tanto físico quanto mental daquele paciente. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, espero que tenha sido de um jeito fácil, espero que tenha dado para entender. E é isso então, muito obrigado pela atenção.